sou eu. Pois bem, dado que a humildade se ocupa preferentemente da reverência devida a Deus, vejam que maravilha, né? Hierarquizemos os nossos amores e então teremos os nossos temores sob certo governo e teremos nesta hierarquia amorosa o condão de nos abrirmos às virtudes, a começar pela virtude mesma da humildade. Santo Agostinho chega a dizer no seu De Sermone Domini in Monte, sobre o sermão do Senhor na montanha, uma obra de um Agostinho ainda recém-convertido, que o primeiro pedido do Pai Nosso, ele é próprio dos humildes, né? Santificado seja o teu nome. Quem é soberbo quer glórias e reconhecimentos para si e não para quaisquer outros. A humildade não exige que o que existe em nós de Deus se submeta ao que nos demais descobrimos também de Deus. Isso aqui é famosa essa passagem, né? Já que quem participa de um dom de Deus sabe que o possui, segundo diz São Paulo, né? A citação aqui da Escritura. Volta a Santo Tomás. Não é falta de humildade preferir os dons recebidos por nós aos dons recebidos pelos demais, como ensina o mesmo São Paulo. A outras gerações, abre aspas, não foi revelado o mistério como agora aos apóstolos, fecha aspas. Igualmente não se exige pela humildade que submetamos o que há em nós como próprio nosso, aquilo que nos demais existe também como próprio. Em caso contrário, teria que se considerar todo homem mais pecador que os demais, sendo que o mesmo São Paulo, sem faltar à humildade, escreve: somos judeus por natureza, não pecadores entre os gentios, fecha aspas. Cabe, não obstante, pensar que os demais possuem maior bondade do que nós. O que nós possuímos mais defeitos em virtude dessa superioridade pela qual nos humilhamos. Então, assim, não é necessário que nos submetamos a todos os demais naquilo que os demais têm de propriedades deles mesmos. Agora, em tudo que há no próximo de excelência recebida de Deus, neste caso, sim, devemos ter uma submissão reverente, inclusive. Mas, de toda maneira, como norma geral, a pessoa humilde ela deve ter esta tendência a ver-se pequena, e é melhor correr o risco até de, por humildade, julgar a um terceiro melhor do que ele merece, do que, por soberba, rebaixá-lo e, assim fazendo, prejudicá-lo de várias maneiras, espiritual, moral, política, social, familiarmente, etc. Se a humildade toma parte da temperança, né? A norma a que nos atemos na designação das distintas partes de uma virtude é o modo formal dessa virtude principal. O modo característico da temperança e fonte de sua nobreza é o refrear ou reprimir o ímpeto da paixão. Por ordem a essa moderação, todas as virtudes que refreiam ou reprimem o ímpeto dos diversos afetos e ações são parte da temperança. E assim como a mansidão reprime o movimento da ira, a humildade reprime o movimento da esperança, que é a aspiração do espírito a coisas altas. Reprime moderando, né? Não no sentido de anulá-lo. Logo, com igual direito que propomos a mansidão como parte da temperança, é preciso propor também a humildade. Por isso, como Aristóteles diz que quem aspira a coisas pequenas conforme a sua condição não é magnânimo, mas somente moderado, nós poderíamos dizer que é humilde. E aqui ratifico o que disse o Mondin
no seu dicionário que eu citei aqui. Os gregos, eles não conheceram a virtude da humildade, né? E entre as diversas partes da temperança, é preciso colocar esta virtude sob a modéstia, como ensina Cícero, já que a humildade não é outra coisa que certa moderação do espírito. Então, entre a humildade e a modéstia, há uma imbricação. A própria modéstia, eu costumo defini-la como humildade no falar e no vestir. Não é um catálogo de moda, né? Hoje em dia nós vemos aí em meios católicos moças até bem intencionadas confundindo esta virtude moral tão bela que é a modéstia com uma espécie de etiqueta de vestimentas, quando na verdade ela é, antes e acima de tudo, uma humildade, a modéstia no vestir, pela qual uma pessoa nem pela roupa ou pela ausência dela quer se sobressair sobre as demais, e também humildade no falar, né? Há um falar que é analogicamente modesto. Se a humildade é a virtude mais nobre, e aqui tem esta escadinha que eu mencionei para vocês, virtudes teologais, virtudes intelectuais, justiça, modéstia, humildade e todas as demais virtudes morais. É óbvio que esta é uma das maneiras de classificar as virtudes. Há outras, assim como os vícios. Eu posso classificar as virtudes de acordo com as suas formalidades. E nesse sentido, há as 4 virtudes cardeais que imperam sobre todas as demais, que estão sob o signo da prudência, e a prudência participa de todas as virtudes, sendo reta a razão no agir. Diz Santo Tomás, Magister Dixit, a bondade da virtude humana procede da ordem da razão, que se mede principalmente com relação ao fim. Por isso as virtudes teologais, cujo objeto é o fim último, são as mais perfeitas. O fim último, Deus. Mas, secundariamente, se tem também em conta a ordem que guardam entre si os meios em função desse fim. Esta ordenação radica essencialmente na mesma inteligência ordenadora. Por isso, as virtudes intelectuais ou noéticas estão logo abaixo das virtudes teologais nesta classificação. A referida ordenação, em forma universal, a estabelece a justiça, principalmente a justiça legal. A justiça de todas as virtudes é aquela que socialmente mais brilha. Santo Tomás chega a dizer isto com outras palavras quando trata das virtudes cardeais, porque é aquela que tem a maior visibilidade social, a virtude da justiça. E o submeter-se a seu ditame, ao ditame da justiça, é obra da humildade, se toma em sentido universal, de qualquer outra virtude em sua matéria própria. Perdão. Por conseguinte, depois das virtudes teologais que miram diretamente ao fim último e das virtudes intelectuais que miram, que são estabelecidas, que se organizam de acordo com os critérios da razão e da justiça, principalmente da legal, segue em perfeição a humildade, a virtude da humildade. Peço desculpas, meus caros, engasguei aqui. Então a humildade é importantíssima. Várias outras coisas são sinais da humildade. Por exemplo, a obediência. Outra virtude moral tão importante para Santo Tomás. E por fim, o artigo 6º